Bom dia a todos. Eu gosto de começar dizendo que nasci, resido e peço a Deus a graça de, enquanto vida tiver, continuar morando numa comunidade rural, chamada Chã do Jardim, lá no interior da Paraíba, de onde eu venho. Com muita alegria retorno a essa região para poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da minha comunidade, mas de modo especial mostrar para vocês que quando a gente se junta, quando a gente coopera, quando a gente olha para os lados e faz com que a dor do outro seja a nossa dor, a gente consegue transformar a nossa vida e a gente consegue transformar a nossa comunidade e a gente consegue transformar a nossa região e a gente anda por esse Brasil contando essa história e mostrando que a gente pode transformar esse país a partir do momento que a gente se junta, a partir do momento que a gente olha para o outro, a partir do momento que a gente forma associações, cooperativas, grupos, para poder juntos trilhar o caminho, não do crescimento, porque o crescimento a gente cresce sozinho, mas o caminho do desenvolvimento, porque quando a gente se desenvolve, a gente leva outras pessoas conosco. Foi isso que aconteceu na minha comunidade, onde as pessoas tinham o costume de completar 18 anos e irem para os grandes centros à procura de trabalho. E a partir do momento que a gente montou uma associação, a gente transformou a nossa vida. E hoje, lá em Chã do Jardim, a gente tem a alegria de termos 4 empresas, temos 7 microempreendedores individuais, temos 27 pequenos negócios. E numa comunidade rural de 400 moradores, a gente gera 74 trabalhos diretos. Indiretamente são mais de 200 famílias beneficiadas. E tudo isso a partir do momento que a gente se juntou e a partir do momento que a gente fez a dor do outro, a nossa dor. Mas de modo especial. A partir do momento onde a gente quis empreender e a gente quis que as outras pessoas também empreendessem. Lá em Chã do Jardim, na minha comunidade, nem tem patrão, nem tem empregado. Todos nós somos patrões e empregados de nós mesmos. Então é essa história que eu vim contar para vocês. Que se a gente já faz um trabalho bonito demais com o mel, imagine quando a gente se juntar cada vez mais, o que a gente não pode fazer na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso lugar. Para iniciar, quero agradecer ao Sebrae pelo convite, a Juliana e a todas as outras meninas que se esforçaram para que eu estivesse aqui. A gente teve que atravessar 10 horas de viagem, estávamos do outro lado de Minas, perto de Uberlândia, e viemos para cá, mas viemos com muita alegria, com muito gosto. Chegamos de madrugada e estamos aqui para contar essa história e tomara a Deus que ela ajude vocês para que cada vez mais possam cooperar e ajudar uns aos outros. Então vamos iniciar mostrando um pouco mais de onde eu venho com esse sotaque nordestino e paraibano. Eu venho de uma comunidade chamada Chã do Jardim. Essa comunidade fica no interior da Paraíba, a 7 quilômetros da cidade de Areia. A minha cidade se chama Areia. E a minha cidade, Areia, ela fica a 118 quilômetros da capital, João Pessoa. E lá em Areia, a gente tem uma alegria de ser uma cidade bem parecida com essa. Quando eu cheguei de madrugada, estava 14 graus. E eu deixei minha cidade também com 14 graus. Estudei um pouco e vi que vocês estão a 718 metros de altitude ao nível do mar. Nós estamos a 618, vocês estão ganhando, estão um tiquinho mais alto. E aí, Areia, hoje, muita gente vai para lá para sentir frio, vocês acreditam? Todo o entorno é quente, a nossa cidade fica no alto de uma serra, e as pessoas sobem para lá para sentir frio. E as pessoas começaram a observar que Areia é uma grande produtora de cachaça, e por isso que se transformou na capital paraibana da cachaça. É uma grande produtora de flores, e por isso que também é chamada de capital paraibana das flores. E aí muita gente vai para Areia para ver a sua história, a sua arquitetura. A cidade tem quase 200 anos de emancipação política. É uma cidade tombada como patrimônio histórico nacional. E as pessoas começaram a observar
que quando sente frio, tomando uma boa lapada de cachaça, esse frio passa. Aí eu não sei dizer porque eu não bebo. Mas a conversa que tem lá é que quando sente frio, toma uma lapada de cachaça, esquenta as orelhas. É verdade? Pois pronto. Então isso fez com que muita gente fosse visitar a areia. E a nossa cidade, ela passou a ser um lugar turístico. Para vocês terem uma ideia, tem dia que tem 15, 20 ônibus de visitantes visitando a areia. Então foi através do turismo que a minha cidade cresceu. Se nós morássemos por aqui, de repente a gente teria crescido com a produção de mel, que é o potencial da região. Mas lá, o grande potencial é o turismo. E se é o turismo, se é isso que gera emprego e renda, era para o turismo também que iríamos enveredar. Porém, vocês sabem que toda história de sucesso tem que ter alguém que acredite. E na cabeça de muita gente é o doido, é o abestalhado, é o sem juízo, é a pessoa que não tem o que fazer, por isso que está acreditando nisso. E pelo balançar de cabeça de vocês, parece que alguém já passou por isso. Então, a doida de Xande Jardim, a pessoa que não tinha o que fazer, por isso que estava acreditando que o turista poderia chegar até a nossa comunidade, essa pessoa que vos fala. Eu comecei a empreender menina. Com 6 anos de idade, eu já juntava castanha para comprar meu material escolar. Eu era a única criança da minha sala de aula que tinha a borracha cheirosa no formato de picolé. E ter uma borracha cheirosa naquele tempo não era para todo mundo, não. Era para quem tinha dinheiro. E aí eu juntava minhas castanhas, vendia e comprava meu material escolar. Quando eu não tinha castanha, eu juntava macaíba. Quando eu não tinha macaíba, eu juntava ossos. E quando eu não tinha nada disso, eu fazia empeleitada para limpar o roçado de vovô com meu irmão, que era meu empregado. Com 10 anos de idade, eu já tinha um empregado. Ele nunca imaginou e nem nunca vai saber, e nem vocês vão dizer, porque não conhecem ele, que ele era meu empregado. Mas na minha cabeça eu era a patroa e quem trabalhava era ele e o dinheiro era de nós dois. Quando eu não tinha nada disso, eu comecei a plantar maracujá. E eu vendia meus maracujás, então sempre fui uma criança, uma adolescente que explorava o que tinha no lugar para ter algum dinheiro. E aí, nessa época, que eu já era endinheirada, eu me juntei com esses outros meninos aqui, ó, para a gente fazer a primeira Eucaristia, para a gente fazer o crisma. E quando a gente se crismou, a gente já estava tão acostumado a estar na igreja, que a gente montou um grupo de jovens. E quando a gente montou esse grupo de jovens, começou aí o que é cooperar. Começou aí o que é ajudar. Começou aí o que é olhar para a dor do outro e fazer da dor do outro a nossa dor. Porque não tinha como participar de um grupo de igreja e ser alheios aos problemas que as pessoas estavam passando. E aí nós começamos a nos reunir. E quando eu cheguei no grupo de jovens, eu já falava pelos cotovelos, porque eu ia muito para a missa com vovó, e vovó me colocava para ler a leitura. Ela me botou na igreja para ler a prece. Quase que eu derrubava o padre no primeiro dia que eu fui ler a primeira prece, de tanto que eu tremi. Depois eu estava achando tão bom, que se o padre deixasse eu rezar a missa, eu rezava no lugar dele. Então eu já falava em público. E aí quando eu cheguei no grupo de jovens, comecei a liderá-los. Os meninos queriam fazer a reunião, rezar e ir embora. Eu disse, não, assim não quero não. Porque rezar é bom demais. Mas praticar o que a gente está dizendo é melhor ainda. E aí nós começamos a ver que morávamos em uma comunidade paupérrima, onde as pessoas não tinham alimentos em casa e onde as pessoas precisavam de tratamento médico-odontológico e não encontravam. Foi aí que nós começamos, 20 meninos, a fazer rifas, bingos, organizar festas e tudo que arrecadávamos era para ajudar a nossa comunidade.
Eu não sei dizer a vocês quantas feiras nós fizemos. Eu não sei dizer a vocês quantos tratamentos médicos odontológicos a gente pagou. E paga. Mas eu sei mostrar para vocês 4 casas que nós fizemos para 4 famílias que moravam em casa de taipas. Começa aqui, ó. Que quando dava uma chuva, ameaçava as paredes cair em cima das famílias. Fizemos uma capela nova. Me dê licença quem for de outra religião. Mas lá a gente ainda tem a alegria de acreditar que a casa mais bonita e mais importante de uma comunidade tem que ser a casa de Deus e de sua mãe. E aí nós fizemos uma capela nova também. Fazendo esse trabalho, nos convidaram para montar uma associação. E a gente nem quis, porque enquanto grupo de jovens, ninguém chegava nem perto do trabalho que a gente fazia. Mas aí nos convenceram, principalmente um líder da comunidade. Ele conhecia o Senar e ele conseguiu um curso de associativismo no Senar. E tentou nos convencer a fazer esse curso de associativismo. Ora, nós já éramos colaboradores entre nós. Nós já éramos uma associação. Mas aí ele nos convenceu porque ele disse: eu encontrei um curso e nesse curso tem um lanche de 3 em 3 horas. As coisas começaram a melhorar. Depois ele disse: no final nós vamos fazer um forró com uma feijoada. Eu digo: bota o nome de nós que nós vamos para o curso. Nós não vamos perder. Fizemos o curso e entendemos que nós já éramos uma associação de fato. Só faltava existir de direito. E nós vimos que uma associação pode transformar uma comunidade. Nós vimos no curso que a associação, quem menos manda é o presidente. A associação, quem manda são os sócios. E nós vimos que a associação não era para o presidente se candidatar a um cargo de vereador ou ser cabo eleitoral de algum político. Nós vimos que a associação poderia sim transformar e representar aquela comunidade. Nós vimos no curso que a associação poderia chegar diante de qualquer político, uma pessoa, e dizer: eu estou representando aqui 50, 100 pessoas daquela comunidade. E quando chega uma pessoa representando 100 pessoas, o político treme. E pelo menos ele recebe, pelo menos ele escuta. Nós vimos que uma associação, se nós inventássemos de ter alguma coisa na comunidade, nós poderíamos comprar material mais barato. Porque uma coisa é eu comprar uma caixa para criar uma abelha. Outra coisa é eu fazer parte de uma associação onde eu compro 1000 caixas. Com toda certeza vai sair mais barato. Nós vimos que em uma associação, a partir do momento que eu me junto, eu posso vender meu produto para mercados maiores. Porque eu produzo apenas 10 litros de mel. Mas um supermercado grande, ele quer 2.000 quilos de mel. E eu não tenho, mas meu grupo tem. E se meu grupo tem e eu estou junto lá, eu posso discutir, fazer o mel igual, da mesma forma, né, professor? Sem usar o processo de maturação, esperar, né? Eu estava só prestando atenção, já estava quase produzindo, com vontade de produzir mel, né? E aí, dentro daquele grupo, alguém pode me representar e eu posso ganhar muito mais. E eu vi que a associação não poderia de jeito nenhum ser apenas para me dar o papel quando eu for me aposentar ou para tirar os benefícios do governo. A associação pode muito mais. E a gente viu que nós tínhamos que transformar o nosso grupo de jovens, Julian, numa associação. Porque nós queríamos transformar a nossa comunidade. E nós só podíamos transformar aquela comunidade juntos. Nós queríamos acabar com essa história de completar 18 anos e ir para os grandes centros à procura de trabalho. Quando nós descobrimos tudo isso no curso de associativismo, nós montamos nossa associação. Em 15 dias, arrumamos um carneiro, fizemos um bingo e arrumamos o dinheiro de registrar a associação. Porque nós não tínhamos. E a partir do momento que a gente se juntou naquela associação, começamos a observar
que nossa comunidade era rica demais. O povo que vivia todo desunido é que não vira essa riqueza que tinha lá. E foi aí que a gente observou. Xande Jardim tem um pedaço de mata, que é o último remanescente de Mata Atlântica de brejo de altitude que existe na Paraíba. Xande Jardim tem uma loja abandonada. Xande Jardim tem uma fábrica de polpa de fruta fechada há mais de 10 anos. Aquela fábrica é de todos. E quem é o todo? É nós que estamos organizados. Porque quando a gente se organiza, a gente é o todo. Quando cada um vai para um lado, aí a gente é alguém. E alguém não é ninguém. Alguém é todo mundo. Mas quando a gente se organiza, a gente é o todo. E aí, ocupamos o que tinha na comunidade. E como a areia gerava emprego e renda através de turismo, começamos também a trabalhar com turismo. Inicialmente nos capacitando, como vocês estão fazendo aqui. Porque tudo que formos fazer e que queremos sucesso, primeiro a gente tem que aprender. A gente tem que abrir os ouvidos. A gente tem que estudar. A gente tem que participar de pesquisas, como o professor mostrou aqui para a gente. E a gente tem que dar atenção para pessoas que estudam muitas vezes muito mais do que nós. Porque aí eles estreitam para a gente, eles encurtam para a gente o caminho. Porque imagina, se cada um de nós fosse fazer o estudo que o professor e seus alunos fizeram. Ia ser meio complicado para a gente. Mas o que é que eles fizeram? Trouxeram o resultado para a gente. Mas com toda certeza tem muita gente que entrou por esse aqui e saiu por esse. É mentira, professor? Mas tem muita gente que ficou. E esses que o conhecimento fica e que buscam conhecimento, são esses que transformam as suas realidades e as suas comunidades. Foi isso que nós fizemos lá. Primeiro, estudamos. Depois, começamos a colocar em prática o que tínhamos aprendido no turismo. Começamos a receber o povo para fazerem trilhas na mata. À medida que o povo caminhava, achava bom, mas reclamava. Porque eu não sei o que é que tem turista para reclamar e sentir falta das coisas. E a partir do momento que eles reclamavam e sentiam falta, Juliana, a gente tinha aquilo como uma consultoria de graça que estava dando a gente. Começamos nosso trabalho fazendo as trilhas. Cobrávamos R$2 por pessoa. O povo andava e dizia, foi até bom, maior trilha grande, estou morto e cansado. E quando a gente tem um negócio, seja ele qual for, a gente sabe. Quando alguém gosta, traz mais 5. Quando não gosta, isso impede logo um incêndio de aparecer lá. E aí a gente tinha que resolver essa situação. Mas a gente podia resolver essa situação sozinho? Não podíamos. Nós tínhamos um grupo, uma associação, onde todo mundo tem vez e voz, e todo mundo poderia dar a definição do que era, do que se deveria fazer. E foi o que nós fizemos. Procuramos saber quem tinha cavalo e bicicleta e começamos a alugar para quem não queria ir a pé. Se você quer ir a pé, R$2. Se não quer, vai de cavalo ou de bicicleta, vai ser R$7. Mais 5. Resolvemos o primeiro problema, imaginávamos que estava tudo em ordem, de repente começaram a dizer, foi até bom, mas não sei por que vocês não fazem um lanche para a gente. Aí a gente começou a escutar aquilo, não fizemos ainda, mas já que vocês estão dando essa ideia, daqui uns 15 dias retorna para ver se não tem. Procuramos na comunidade quem fazia um bolo gostoso, uma tapioca gostosa, quem tinha fruta, quem tinha suco. Colocamos dentro dessas esteiras, dentro dessas cestas, colocamos essas esteiras no meio da mata e passamos a oferecer a trilha a pé, a trilha com cavalo ou com bicicleta e o piquenique na mata e mais R$10. Que nós não ia dar de comer o povo de graça. A gente precisa entender que tudo que a gente tem é um negócio. E tudo que as pessoas dizem é para melhorar o nosso negócio.
E aí o roteiro, de repente, chega a R$17. Aí vocês devem imaginar, com certeza o povo estava achando bom, né? Estava, e reclamando também. Subíamos uma ladeira na trilha, e aí ao subir a ladeira começaram a... Sabe aquela coisa de botar o bofe para fora? Eu não sei se tem umas palavras assim que eu vou estar dizendo aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecer, depois vocês me perguntam que eu traduzo. Mas eu não vou deixar minhas linguagens lá da minha Paraíba de lado, porque é triste daquele que nega de onde vem. E Nossa Senhora me defenda de uma coisa dessa. Por isso que eu ando de sandália de couro, de bode nos pés, que é para mostrar de onde eu venho. E por isso que eu uso minhas linguagens, que é para mostrar também de onde eu venho, tá certo? Então botar o bofe para fora é cansado, assim. E aí, quando subiu a ladeira, né, começaram, né, a botar o bofe para fora. E aí começaram a dizer que Ave Maria, que nunca mais vinha. Eu digo, pronto, levamos para o grupo. O povo está reclamando depois da ladeira. E não tem outra trilha sem essa ladeira, não. O que é que a gente faz? Inventamos agora as dinâmicas de relaxamento no meio da trilha. Quando o povo estava cansado, senta tudinho. Relaxa as perninhas, os bracinhos, não se preocupa com as cobras, é tudo domesticada. E no final, mais R$10. E o roteiro de repente chega a R$37. Depois, quando a gente começou a receber escolas, começaram a pedir para saber um pouco mais da fauna e da flora. E a gente já pensando e dizendo, né? Isso é uma consultoria de graça, o pedido de vocês é uma ordem. Agora vem um dinheirinho junto. Foi quando inventamos, né, as dinâmicas de compostagem e produção de muda, principalmente para escolas. E mais R$10. E o roteiro, rapidamente, de R$2, chega a R$47. Hoje, nós colocamos tantas coisas nesse roteiro, que eu vou mostrar algumas para vocês, que a gente chega a vender um dia por R$1.030 por pessoa. De tantas atividades que a gente colocou juntos. E por que a gente pode fazer isso? Porque nós éramos um grupo. Porque todos os problemas nós discutíamos juntos. Buscávamos as soluções juntos. Eu podia sozinho fazer a trilha, fazer o piquenique, fazer a dinâmica de relaxamento, fazer a oficina. Não podia. E não podendo, eu ia continuar recebendo apenas o dinheiro da trilha. Eu nunca ia sair do canto. Mas a partir do momento que eu tinha uma associação, que eu tinha várias pessoas, o roteiro foi dividido. Uns ficaram fazendo a trilha, outros ficaram na dinâmica de relaxamento, outros ficaram no piquenique, outros ficaram na oficina. E todo mundo ganha com aquela pequena atividade que iniciou-se unicamente para fazer a trilha. É aquela coisa também de a gente olhar para o nosso produto e encarar a atividade que a gente faz como uma empresa. E uma empresa, a gente tem que diversificar o que a gente produz. A gente tem que inovar. É aquela coisa de pegar um limão e entender que limão não dá só limonada, não. Tem gente que diz que me der um limão, eu faço uma limonada. Eu digo, besteira. Pois se me der um limão, eu faço mousse, caipirinha, suco, bolo, doce. Ainda pego ali a raspa do limão, faço um incenso, vendo cada um por um valor. E ao invés de ganhar só o dinheiro da limonada, eu ganhei meio mundo de dinheiro dos limões que eu tinha. É aquela coisa da gente encarar a nossa produção. O que a gente pode fazer com o que a gente produz? O que é que a gente pode fazer com o mel? Eu vou vender o mel só na garrafa de 1 litro? Ou eu posso vender o mel na garrafa de 1 litro, de 3 litros, de 10 litros, de 5 litros? Eu posso fazer pequenininho para a criança chupar aquele pedacinho. Eu posso colocar mel com outro produto e vender. Eu posso me juntar com meu amigo e tentar ver. Eu vendo mel, o outro vende própolis, o outro vende não sei o quê. Eu posso ir lá no supermercado e pegar os favos de mel, colocar lá, oferecer. Semana passada eu estava no hotel que tinha um favo de... Ao invés de ter o mel, eu nunca tinha visto isso.
Tinha o favo, aquele quadro, que eu não sei como é o nome, me perdoe que eu não sei não, viu? Para dizer, essa menina sabe lá de nada de mel. Aquele quadro, e o mel pingando, e o povo pegando o mel embaixo. Será que a gente tem esse cuidado de fazermos isso? Mas de modo especial, essa história todinha é para mostrar para a gente que a partir do momento que a gente se junta, os problemas se resolvem mais fáceis e as possibilidades de comércio, de ganho para mim e para os outros, ela se diversifica, ela aumenta. Então não esqueçam disso. Sozinho eu posso fazer até alguma coisa. Mas quando a gente se junta, olha o tanto de coisa que lá na Chã nós fizemos. E não parou por aí não, minha gente. Porque todo mundo que visita um lugar não tem que levar a lembrancinha para quem ficou em casa? E aí nós fizemos. Eu tive a alegria de me formar. Eu sou historiadora de profissão. E aí eu fui dar aula para essas mulheres para ajudá-las a ler e a escrever melhor. Só que quando eu cheguei na sala de aula, a necessidade delas não era apenas de ler e de escrever. Muitas dessas mulheres viviam dentro de casa, os maridos trabalhavam em engenhos, ganhavam salários miseráveis, e o que elas queriam? Ter alguma profissão para terem alguma renda para ajudar os maridos no orçamento familiar. Eu não sabia e nem sei fazer nada artesanal. Mas a vontade foi tão grande, o desejo foi tão grande, e o olhar dessas mulheres clamavam uma ajuda, que eu fui buscar quem podia ajudá-las. Começamos a fazer as primeiras peças, com a ajuda de uma pessoa da comunidade, as primeiras peças horríveis. As segundas peças terríveis. As terceiras peças, um presépio. Mas um belo dia, busquei o Sebrae. O Sebrae mandou um consultor. Elas começaram a melhorar esse artesanato e começaram a vender. Principalmente uma pasta para eventos, que está aqui, ó. Começaram a fazer essas pastas. À medida que faziam, mais longe tinha que ir buscar as palhas. E à medida que iam mais longe buscar as palhas, começou os problemas dentro de casa. Teve marido que chegou a dizer, ou esse artesanato, ou eu. Olha só o desgramado. Graças a Deus elas escolheram o artesanato, viu? Porque hoje elas têm uma profissão, têm a geladeira que sonharam, o piso da casa que sonharam, a televisão que sonharam, comprado com dinheiro de artesanato, e ainda tem um marido que nunca sonharam. Sabe por quê? Porque tem marido hoje que ajuda essas mulheres a fazer esse artesanato. Quando elas começaram, as peças não eram bem feitas. E uma dessas primeiras peças foi essa pasta. Quando a gente vendeu essa primeira pasta a um estudante de jornalismo, ele fez um congresso e pediu 100 pastas. Elas quase que enlouquecem para fazer. Dessas 100, apareceu a encomenda de 300. Das de 300, apareceu a encomenda de 2.000 pastas. E de repente começou a encomenda de 3.000 pastas, encomenda de 10.000 pastas, e a gente foi buscar ajuda na comunidade. E outras pessoas fizeram parte desse grupo. E mais uma vez, eu estou falando de grupo. Porque se nós não estivéssemos juntos em um grupo, para padronizar a pasta, fazer do mesmo jeito, a encomenda veio para aquele grupo. Se eu não tivesse pessoas para ajudar, eu tinha perdido e perdia as encomendas. E mais uma vez a gente mostra a importância do estar junto. A importância de que eu não sei fazer o artesanato, vou participar de um grupo, aquele grupo me ajuda, eu começo a fazer a pasta, mais ou menos padronizada, e eu posso receber as encomendas. Não esqueça, sozinho a gente pode até fazer alguma coisa, mas quando a gente se junta,
a gente vai mais longe. E foi isso que nós fizemos lá em Xande Jardim. Só para vocês terem uma ideia, de uma forma muito rápida. Eu estou falando de uma época que não tinha as tão temidas e as tão criticadas bolsas. Eu estou falando de uma época onde essas mulheres tinham 2 refeições por dia, almoço e jantar. Elas não sabiam o que era um café da manhã. E eu estou falando de uma comunidade onde as pessoas almoçavam cedo, porque não teve café da manhã. E jantava cedo, porque o almoço foi cedo. E eu estou falando de um grupo de mulheres que, ao fazer um artesanato, ao se juntarem, elas começaram a ter uma dignidade. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro dinheiro que elas ganharam, quando eu entreguei para elas, numa sexta-feira, final de semana, elas iam fazer as compras. E na segunda-feira a nossa aula foi saber o que elas fizeram com esse dinheiro. Na segunda-feira, cada uma que quisesse dizer o que compraram. Bolsa, sandália, chapéu, brinquedo para criança, casaco. E no final, uma delas, chamada Gracinha, me chamou, disse: Luciana, você sabe que eu não sei fazer minhas peças direito. E eu só ganhei R$8. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. Meus R$8, hoje de manhã, pela primeira vez, eu fui na bodega e comprei pão, mortadela e café. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e bateu assim no peito. Hoje, Luciana, minha família tomou café com pão e mortadela porque eu comprei e porque você me ajudou. Imagine eu como não fiquei naquela hora. Porque eu digo em todo canto que vou, não existe alegria maior nessa terra e nem nunca vai existir do que aquela que, quando a gente olha para os olhos de uma pessoa e percebe que é responsável pelos sorrisos de alegria e as lágrimas de alegria estampadas na face daquelas pessoas. Eu vi e vejo isso quase todos os dias na minha comunidade. Porque o trabalho de um é o meu trabalho. Porque o produto de um também é o produto do outro. Quando a gente se une, quando a gente se junta, quando a gente coopera, quando a gente forma grupos, a gente se responsabiliza pelo sucesso ou pelo fracasso do outro. E muitas vezes a gente nem sabe o que é que o outro está passando. E o meu trabalho, muitas vezes, é responsável pela melhoria da vida do outro. Não esqueçamos disso, minha gente. Eu posso ser um grande produtor de mel e pode ter alguém que não sabe nem produzir mel, mas eu posso ajudá-lo. Eu posso ser um grande, o maior de todos, mas eu posso também fazer desse maior de todos que eu sou, ser pelo menos um tiquinho daquele que não tem nada. Que muitas vezes precisa da minha influência, dos meus contatos, da minha sabedoria. Mas se eu estiver sozinho, eu estou apenas olhando para o meu umbigo. E muita gente tem colocado a gente dentro de uma caixa, para a gente olhar apenas para frente. E muitas vezes, me perdoe a sinceridade, os outros que se virem, os outros que se lasquem. Eu quero saber de mim. E pode ter certeza, você pode até crescer. Mas esse crescimento, talvez um dia, você seja cobrado por não ter olhado para os lados. Para não ter olhado para o outro. Por não ter ajudado a outra pessoa que precisa de ajuda. Mas o meu costume é olhar para mim. Minha gente, o mundo está do jeito que está e a gente reclama dele por culpa nossa mesmo. A humanidade está perdendo o que é colaborar, o que é viver em grupo. A humanidade está perdendo o ensinamento maior que nosso Senhor Jesus Cristo deixou na terra. Amar o outro, cooperar com o outro. Fazer da dor do outro a minha dor. E a gente reclama por isso sem perceber que a gente também está fazendo isso.
Eu ando esse Brasil inteiro. E eu digo, não é possível que o povo, como eu não sou de lá, então eu dou meu recado e ajunto de lá. Dizendo, volte, volte pelo amor de Deus, por caridade. Volte a olhar para os lados. Volte a ajudar os outros. Volte a fazer do seu negócio o negócio do outro. É isso que nós fazemos em Xande Jardim. E é isso que está fazendo com que a gente chegue em lugares onde a gente nunca imaginou que chegaríamos. Vou mostrar para vocês outros exemplos. Abrimos a fábrica de polpa de fruta. Começamos a ir buscar as frutas na casa do povo, na cabeça. Começamos com máquinas semiautomáticas, que produzia 150 quilos dia. Hoje a gente tem máquinas que produzem 1.500 horas. Começamos pegando as frutas que o povo tinha nos quintais, onde ninguém produzia fruta lá. E a partir do momento que a gente compra num preço justo, as pessoas começaram a produzir, a plantarem frutas. Com a ajuda do Sebrae, desenvolvemos um rótulo, tiramos o selo do PAS, Programa de Alimento Seguro, tiramos todos os registros que se precisava, porque para a gente competir, para a gente vender, para a gente crescer, a gente precisa tirar todos os registros que se precisa. Desde a nossa polpa é cifrada. Se a gente quiser exportar, a gente exporta. Menos para os Estados Unidos, que agora tem o tarifaço. Mas se a gente quisesse exportar a nossa polpa, a gente exportava. E aí, hoje, a gente tem a alegria de gerar vários empregos para essas pessoas lá da nossa comunidade. Como vocês podem ver aí, tudo a gente tenta fazer da forma que o povo que estuda mais do que nós manda fazer. Se ele chega lá e manda colocar uma cerâmica nas paredes, a gente faz das tripas coração e coloca. Se é para estar com a roupa, com máscara, com touca, a gente coloca. Se é para estar o tempo todo vendo análise de água, não sei de que, a gente faz. Porque a gente está trabalhando com alimentos. E se a gente está trabalhando com alimento, se a gente quer um produto de qualidade, a gente precisa investir principalmente nas boas práticas. Nós vendemos a polpa mais cara da Paraíba, eu não tenho medo de dizer. Porque o nosso produto é bom, é higiênico, é saudável, tem registro. É produzido sem água e sem produto químico. E não sobra. Quando a gente tem um produto bom, quando a gente escuta, vou pegar aqui no professor de novo. Quando a gente escuta o que os nossos professores, acho que você falou também, eu cheguei, você estava falando, falam. A gente faz um produto e o produto do outro é praticamente o meu, mas o meu eu escutei e coloquei em ordem o que essas pessoas nos disseram. Então, o teu produto é doce como o meu. Teu mel é doce como o meu. Mas o meu eu vou vender por 200 e o teu tu vai vender por 100, porque tu não usa essas técnicas. Essa é a diferença. E essa é a diferença que a gente imprime lá na nossa comunidade. A bodega ficou pequena, abrimos outra bodega. Essa bodega também ficou pequena, abrimos uma vila empreendedora. A gente lá hoje tem 3 bodegas. Depois, a gente viu que pagávamos na nossa associação valores de mensalidade. Quem é sócio paga um valor, quem tem negócio paga outro valor e quem tem empresa paga um valor maior. De repente a gente estava com um capital, rapaz, um dinheiro junto da nossa mensalidade que a gente não sabia o que fizesse com ele. Aí sabe o que foi que a gente fez? Fundamos um banco para emprestar dinheiro para quem quer empreender lá na comunidade. Fundamos um banco. E começamos a emprestar dinheiro para mulheres como essa aqui, ó, que queria montar um negócio, e o negócio dela era vender milho. E ela precisava, olha só, de R$200 para comprar o fogareiro, o carvão e o milho. E ela não sabia onde arrumar esse dinheiro. E foi o pontapé inicial do início do banco. Criamos as regras para o banco,
colocamos todas as regras lá, colocamos um jurinho, não vou mentir, porque banco é banco, banco vive de quê? De vender dinheiro. E aí nós colocamos um jurinho, mais um jurinho que dava para pagar, tudo acertado lá no papel, e aí a gente emprestou o dinheiro para ela. Ela começou vendendo milho, o negócio deu certo, aí ela disse, agora eu quero vender pamonha e canjica. E eu quero dinheiro para comprar o material. Emprestamos. Depois ela disse, eu agora vou montar uma barraca. E eu vou vender milho, pamonha, canjica. Vou vender açaí, caldo de cana, pirulito, pastel, amendoim, pipoca, coxinha. E aí, a gente pensou, ela vai vender até os meninos dela. Mas não vendeu. Mas o que é que eu quero mostrar com essa história? É que começou com míseros R$200 emprestados pela nossa associação. E por que ela tirou esse dinheiro? Porque ela era sócia, porque ela ia a todas as reuniões, porque ela apresentou o projeto para a gente e a gente brinca dizendo que ela passou pela licitação. Que a gente não vai emprestar o dinheiro da gente para qualquer pessoa. Outras pessoas que se beneficiaram, esse aqui montou uma lanchonete, essa daqui vende linguiça caseira, vende também cachaça. Esses aqui investiram nas trilhas. Vocês lembram que nós cobrávamos R$2 para andar com eles dentro das trilhas. Esses meninos cobram R$10 por pessoa e começaram a inventar outras coisas. Que a trilha com personagem é tanto. Esses personagens é tudo da comunidade. É o Curupira, é o Saci, é também a comadre Fulozinha. Só vão porque é tudo combinado. O teu valor é tanto. E aí começaram a melhorar as trilhas. Essa daqui investiu em picolés caseiros de frutas que ninguém nunca imaginou que aquela fruta daria picolé. Ela começou fazendo picolé de manga. E depois ela disse, se manga dá picolé, jaca dá. Se jaca dá, araçá dá. Se araçá dá, ariticum dá. Se ariticum dá, jatobá dá. Se jatobá dá, ela foi inventando meio mundo de sabores de picolé. E um belo dia o povo começou a brincar. Disse, eu só quero se for de pitomba. Ela disse, pô, eu vou fazer de pitomba. Hoje ela faz picolé de pitomba. Mas eu gosto do trabalho dela, porque ela entendeu que empreender, seja no que for, é inovar, é diversificar, é aproveitar as oportunidades. Tem um festival de cachaça lá em Areia, sabe o que é que ela faz? Ela embebeda os picolé dela tudinho. Ela vende os picolé tudo bêbado. Tem o festival de flores comestíveis, as punks. Ela coloca as flores no picolé dela. Tem no São João, olha como ela embrulha o picolé na palha do milho. E essa menina também entendeu que o produto dela também é o nosso produto. Porque ninguém na comunidade pode fazer picolé. O picolé dela é único. Você vai fazer o que for. Vai fazer cocada, vai fazer coxinha, pastel, vai fazer outra coisa. Mas picolé, só quem vende é Daiane. E o picolé de Daiane, como ela faz parte da nossa associação, ela vende e todos nós também vendemos o picolé de Daiane. Essa é uma das outra grande diferença de fazer parte de uma associação, de um grupo. Essa daqui vende terra. Eu sempre lembro do pai dela que ele disse que nunca viu uma pessoa vender terra dentro de um saco. Só que ele não entende que a terra dela são os resíduos da polpa de fruta, que ela faz compostagem, faz adubo orgânico e vende. E o pai também não entende que ela coloca no saco, ela coloca um rótulo, porque qualquer terra ninguém ia comprar. Só era pegar o saco e chegar ali e encher. Essas daqui vendem castanha, assada da forma tradicional. E eu gosto demais dessa foto deles, porque eles começaram vendendo a castanha no saquinho de dindim. A partir do momento que eles começaram a ir para palestras como essa,
que eles passaram a participar de cursos do Sebrae, do Senar, da Emater. Eles melhoraram o produto deles. Colocaram numa caixinha, colocaram num rótulo, e o conhecimento fez com que eles saíssem do valor de R$2 a castanha para R$12 as castanhas menores e R$15 as castanhas maiores. Aí a gente fica perguntando, olha o que o conhecimento faz no trabalho da gente, no produto da gente, no mel que a gente vende. Como é que eu estou vendendo? O que é que está faltando para eu vender o mesmo mel, a mesma quantidade de mel, mas num preço melhor? Falta colocar em prática o que a gente já escutou hoje aqui e o que a gente ainda vai escutar nesse seminário. Não esqueça desse exemplo. De R$2 para, não sei nem quantos por cento a mais, R$15. Vixe Maria, é por cento com força, mais de 500% a mais. Por uma simples, mudança. Mostro para vocês essa aqui, que vende rapadura, vende cocada, vende pimenta. Esse daqui vende outros tipos de rapadura, outros tipos de mel. Tudo isso aqui era eu que vendia. Esse daqui também vende outros tipos de doce. Esse daqui é o empreendimento do meu esposo. Já ia dizer, cadê o esposo? Está aqui. Meu esposo. A gente casou. E eu sempre digo, em todo canto que eu vou, que quando ele chegou para lá, eu fiz ele entender que ele chegou numa terra de empreendedores. E ele não podia, de jeito nenhum, ficar olhando o povo empreender. E aí ele aproveitou a oportunidade e montou o seu negócio. Uma queijeira, ele é de uma região que produz muito queijo e vende os produtos também de couro, e ele trouxe esse produto para a comunidade. E antes de tudo isso, eu montei o meu estabelecimento. Porque imagina, uma história todinha dessa, e eu não mostrar nada que eu fiz meu, era um pai parote, não era não? E aí, eu comecei vendendo esses produtos que eu mostrei. Quando eu montei o meu negócio, eu fui e entreguei. Esse aqui é para tu, esse aqui é para você, esse aqui é para você. O meu negócio vai ser um restaurante rural. E que vai vender apenas e unicamente o que a comunidade produz. Quando eu inventei esse restaurante, eu recebi o doutorado em loucura do povo da comunidade. Porque só uma doutora em doidiça, em loucura, que inventava um restaurante na zona rural. Na cabeça do povo, restaurante se faz em cidade, que é onde estão as pessoas. E eu morava em Chão de Jardim. Como era que eu ia montar um restaurante na cidade? E comecei com a cara, com a coragem, e com R$10.000 que arrumei emprestado no Banco do Nordeste. E presidente, né? Presidente aqui da... Você é o organizador, vamos dizer assim, né? E aí, o que foi que aconteceu? Não tinha dinheiro para montar o restaurante. Mas eu tinha acabado de fazer o Empretec, que é o curso de excelência para empreendedores do Sebrae. E lá no Empretec eu vi que os grandes empreendedores do país não usam dinheirinho do bolso deles para montar suas filiais, não. Eles vão atrás das linhas de créditos. Mas eu vi no Empretec que o pequeno, o agricultor pequeno, o criador de abelha pequeno, tem medo de ir lá buscar o dinheiro que é dele. E muita gente de banco dizia lá, o dinheiro volta porque o povo tem medo. Eu digo, eu não vou ter medo não, porque a gente sai meio doida do Empretec. E eu digo, eu tenho uma moto, olha, correndo risco calculado, que eu aprendi lá no Empretec. Eu tenho uma moto, tudo dando errado, eu pago pelo menos uma parcela do banco e me livro da cadeia. Depois, quando cheguei em casa, papai disse, é um presépio, uma mulher presa, que eu nunca vi banco dar nada a ninguém, e você não vai. Eu digo, eu vou, porque se eu for presa, eu tenho a moto para pagar pelo menos 2 prestações. Se depois eu for presa, eu fico numa cela especial, que eu tenho curso superior. Fui tirar o dinheiro. R$10.000. Esses R$10.000, porque os meninos foram comigo
porque só podia tirar 3 mil na época, que era um Pronaf estiagem. E aí, a ideia, eram 20 sócios, era para nós tirarmos, cada um 3 mil. Quando os meninos chegaram em casa, os pais não deixaram. Eles não tinham feito o Empretec, nem tinham a moto, não foram, né? Só 3 disseram, eu empresto minha DAP, né? Que hoje é a CAF. E você tira, mas a responsabilidade é sua. Eu fui, tirei o dinheiro, imaginei que dava para terminar o restaurante e não coloquei a figura do pedreiro no plano de negócio. Gastei o dinheiro todinho na cobertura e na cozinha e no banheiro. Chegando perto do dia de inaugurar, nem tinha mais o dinheiro. Já estava nas redes sociais, que eu ia divulgar no dia 25 de maio de 2013. E nem tinha prato, não tinha panela, não tinha talher. E não tinha onde o povo sentar. Mas tinha uma mulher de palavra. E tinha também aquela que quando a gente é líder, quando a gente trabalha numa comunidade, a gente tem a nossa rede de contatos. Quando a gente faz parte de uma associação, sempre tem alguém disposto a nos ajudar. E foi quando eu me lembrei do povo da minha comunidade, chamei tudinho, aqueles que disseram que eu estava doida, mas eu digo, tem nada não, a pessoa tem que dar a cara aqui para o povo bater. Chamei tudinho, digo, eu vou inaugurar tal dia, mas nem tem prato, nem tem panela, nem tem talher, mas vocês têm. Aí o povo disse, nós mesmo não temos não, eu digo, tem. Levante a mão aqui, quem tem o prato da visita em casa. Tudinho tinha. Quem tem o talher e o copo. Eu digo, é esse que eu quero emprestado. E não é que o povo emprestaram? O problema foi as panelas. Porque tinha gente que emprestava, por exemplo, a cuscuzeira para fazer o cuscuz e de noite gritava, manda a cuscuzeira para fazer a janta dos meninos. Nós mandávamos. No outro dia, com a cara sem vergonha, ia buscar a cuscuzeira de novo. Inaugurei o restaurante assim. Não tinha o que colocar no fogo. Fui na comunidade, quem tinha galinha, porco, quem tinha batata macaxeira, quem tinha hortaliça, mandasse, que dando certo pagava. E não dando certo, um dia, né, eu pagava. O povo mandou, não tinha como fazer as paredes, que não tinha mais dinheiro. Fizemos parede viva. Fizemos parede de taipa. Colocamos um santo pendurado. Depois vocês procuram, restaurante Val Maria. E aí, dei o nome em homenagem à minha bisa. E no dia 25 de maio, inauguramos o primeiro restaurante rural do Brejo da Paraíba, já com casa cheia, servindo o que tinha na comunidade. A única bebida que tinha lá era açúcar ou água. E se não quisesse tomar açúcar nem água, pois não tomava nada. Porque como era que eu ia vender refrigerante, se eu não sei quem produz refrigerante? Enquanto quem produz as polpas de fruta, quem produz as frutas, eu conhecia. Já inauguramos com casa cheia. E o restaurante foi ganhando o mundo. Começamos com 80 lugares. Hoje nós temos mais de 400 lugares. Tem dia que tem que fechar as portas, porque não dá conta de todo mundo que procura esse restaurante para almoçar. Já teve um dia da gente receber, no único dia, 960 pessoas. E tudo começou pedindo panela e prato emprestado. Porque quando a gente quer, a gente vai lá e faz. E a gente faz com o que tem. E depois a gente vai ajeitando. Depois a gente vai melhorando. Hoje tem um restaurante do lado direito, tem um restaurante do lado esquerdo, do nosso e de outras pessoas. E a gente enche o nosso, e muitas vezes enche o do lado direito e enche o do lado esquerdo. E com o meu certificado de doutor em loucura, eu fui para o PhD em loucura, quando eu inventei uma hospedagem lá em Xande Jardim, sem ter dinheiro. Aí foi o PhD, professor. Porque eu juntei um dinheirinho que dava para fazer um hotel de 2 quartos ou uma pousada de 2 quartos. E depois ia ajeitando, né? Mas aí eu me lembrei que quando a gente está capacitado, quando a gente participa de eventos do Sebrae, do Senado, da Emater,
quando a gente escuta quem estuda mais do que a gente não faz igual todo mundo. A gente faz diferente. E aí eu digo, eu vou lá fazer um hotel ou uma pousada de 2 quartos. Vou nada, Maristela. Eu peguei o dinheiro que tinha, comprei 30 barracas de acampamento, comprei colchão, travesseiro e lençol. E montei o primeiro hotel de barraca da Paraíba, do Brasil e do mundo, lá em Xande Jardim. Quem quiser se hospedar, o seu apartamento é uma barraca de camping. Toda ajeitada, viu? E se quiser fazer lua de mel lá, nós bota as luzes a noite todinha piscando. E cobra mais caro. De tanto povo ir para lá, eu só tinha meio hectare de terra. Aí, construiu embaixo. Aí agora eu estou construindo para cima. Ó. Não quer ficar embaixo, fica em cima. Paga mais caro. Depois o povo começou a chegar lá. Ai, mas eu estou com medo de dormir nessa barraca. Se aparecer um sapo, não sei o que, não sei o que. Eu digo, não tem problema. Começamos agora a construir, ó, réplicas de casas de avós da comunidade. E hoje nós temos 10 chalés. Não quer dormir na barraca? Dorme no chalé. Mas se chegou na minha porta, tem que comprar. Porque no meio de uma concorrência tão grande, você chegar na porta sua, você que tem negócio, e a pessoa não comprar, alguma coisa está errada. Depois, o povo começou a pedir, olha só, uma barraca que tivesse banheiro. Aí nós montamos o primeiro glamping da Paraíba. Ô Luciane, o que molesta é glamping? Glamping é a mistura de glamour com camping. É uma barraca com ar-condicionado, frigobar, TV e ainda banheiro privativo. Isso tudo começou a gerar emprego, começou a gerar renda na comunidade. E vou mostrar para vocês, depois de tudo isso que eu mostrei, bem rapidinho, para poder chegar no tempo que me deram. Mostrar para vocês como está Xande Jardim hoje. Xande Jardim hoje, tudo lá é registrado. Ou você é MEI, ou você é ME, ou você tira a sua CAF. Mas você não pode ser clandestino. Porque senão depois você começa a dizer, mas a prefeitura nem quis comprar meu bolo, mas são ruins, nem quiseram comprar minha hortaliça para merenda escolar. Como é que a prefeitura vai comprar se tu não tem um CNPJ? Se tu não tem coragem de tirar, né, pelo menos uma CAF. Como é que o prefeito vai prestar conta? Então lá tudo tem que ser registrado. E tudo que os órgãos chegam lá, Vigilância Sanitária, Ministério, MAPA, ou seja, quem for que chegue lá, é para fazer isso. Sim, senhor. Nos dê um prazo aí que a gente vai fazer. Porque a gente sabe que isso é bom para a gente. É para a gente estar com todos os certificados. Porque na hora que aparecer uma oportunidade, eu tenho como vender o meu produto. Xande Jardim é disputada para aniversário, casamento, batizado. E eu brinco dizendo, se até velório se quiser fazer, contanto que pague, não vejo problema nenhum. As empresas de Xande Jardim, quem patrocina tudo que ela precisa, de momento religioso, de momento esportivo, tudo as empresas colaboram. Aqui é o Vem Ver Xande Jardim. A gente faz anualmente eventos nas cidades para levar o que a gente tem para a pessoa ver e comprar. E aqui é uma coisa que eu acho muito importante da gente fazer, que é de ir atrás do cliente. Porque tem muita gente que tem um produto, o produto é bom, mas ele quer que o cliente caia do céu. Puf, e compre. Não vai cair nunca. Quando a gente tem um produto, a gente tem que mostrar o produto que a gente tem. E no Vem Ver Xande Jardim, até desfile em praça pública, a gente faz. As modelos com as bolsas, as roupas, as sandálias, feitas com um artesanato
lá da comunidade. Somos nós, como eu disse a vocês, quando o desenvolvimento chega, ele chega para todos. Crescimento é para alguns, desenvolvimento é para todos. Somos nós que pintamos as paradas de ônibus. Somos nós que trocamos as lâmpadas dos postes. Somos nós que distribuímos flores para as pessoas colocarem na comunidade. E vocês podem estar dizendo, não tem prefeito nessa cidade, não? Tem. Mas se a gente pode fazer alguma coisa para estar bonito. Se a gente ganha do turista que acha tudo bonito e organizado. Aí eu vou ficar esperando? Pela boa vontade? A gente tem a alegria também de pagar professores para ajudar a comunidade a se desenvolver. Nós temos gratuitamente lá aula de canto, aula de violão e aula de percussão. E essas crianças, adolescentes da comunidade aprendem e depois eles vão receber o turista e já vão entender que turismo só é bom quando é bom para todo mundo. E todo turista que chega lá colabora com os grupos que tem na comunidade. A gente cuida também da saúde dos nossos colaboradores. Porque, como eu disse a vocês, nós somos patrões e empregados. Em algum momento eu sou garçonete do restaurante. Mas em outro momento eu tenho meu negócio que é vender doces caseiros. Em algum momento eu trabalho lá na pousada. Mas em outro momento eu vendo o meu picolé. Eu sou empregada e sou patroa. E isso é muito caro para a gente. A saúde, a nossa saúde e o nosso bem-estar. Por isso que a gente tem ajuda de psicólogos. A gente tem educadores físicos que vão 2 vezes por semana fazer o povo se movimentar. A gente faz os exames anuais de todo mundo, leva médico para poder fazer a consulta. Se tiver com algum problema, resolver logo. Porque vai que esteja com algum problema, sei lá, na linguagem da gente lá, uma lombriga, então não pode trabalhar com alimento desse jeito. Então tem que tomar o remédio. Bem novinho, né, a lombriga? Tem que tomar os medicamentos para poder estar bem e assim por diante. Isso tudo fez com que a gente saísse em várias revistas, em vários jornais, em vários programas de televisão. Inclusive, sábado esse, foi 8 dias que a gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Alguém assistiu? A gente que encerrou o programa com a nossa história. Mas eu confesso muito para vocês que nunca imaginei que um dia a minha história estaria em uma das maiores revistas de economia e negócio do mundo, que é a Forbes. Uma revista norte-americana que escolheu as 100 mulheres mais poderosas do agro. E no meio dessas 100, a única paraibana que estava era eu. Eram apenas 4 nordestinas. E eu era uma dessas 4. Mas o que é melhor é que a Forbes tem o costume de escolher as mais poderosas, as mais influentes, as mais ricas. Nessa aí, eles erraram. Porque 99 mulheres não sabem o tamanho da riqueza que tem. E só eu, com minha meia hectare, que estou no meio delas. Com meia hectare de terra. Tem hora que eu me pergunto o que é que eu estou fazendo aí. Mas quando eu vejo que eu nunca quis só para mim, eu observo que eu mereço, sim, estar nessa revista. Essa história nos rendeu vários prêmios. Prêmio Mulheres de Negócio do Sebrae, prêmios do Senar, prêmios nacionais, prêmio Brastoa. E o ano atrasado, eu fui para o Panamá para disputar o prêmio de maior empreendedora turística comprometida do mundo. E quando chamaram o primeiro lugar, era meu nome que estava no troféu. E eu ganhei o prêmio. E eu trouxe para o nosso país, não para Xande Jardim, mas para o Brasil. Uma brasileira ganhou um prêmio de tão grande expressão, mas uma brasileira que tem meia hectare de terra. Mas uma brasileira que nunca quis só para si. Mas uma brasileira que fez do espírito cooperativo, de união das pessoas, a sua bandeira de vida, a sua bandeira de trabalho.
Então eu olho para esse prêmio e eu vejo que eu merecia, sim, que o meu nome... Eita, agora me emocionei. Que o meu nome estivesse aqui nesse troféu. A comunidade era assim, por conta do trabalho que a gente faz por lá. Ela recebeu a visita de vários artistas e hoje ela é assim. Nossas casas é uma galeria de arte. E nós que não sabíamos nem o que era uma galeria de arte, hoje a gente mora em uma. E como a gente não pode perder a oportunidade, pegamos as obras de arte e transformamos em bolsas, chapéus, bonés e vendemos. Para que tudo isso acontecesse, eu vou mostrar para vocês os passos que a gente deu. E eu vou terminar mostrando esses passos. Porque vocês devem imaginar que uma história como essa, ela tem que ter o começo, tem que ter o meio, e o fim só Deus sabe qual será. E o primeiro passo que a gente deu, o primeiro de todos, está aí, ó. Unir os membros através de uma associação. Nós chegamos onde chegamos porque a gente se uniu. E a gente se uniu, e uma das primeiras coisas que a gente fez na nossa associação foi nossas regras. E entre essas regras, a principal, se faltar 3 reuniões, não mandar uma justificativa, você é convidado a se retirar da associação. Porque a gente entende que a associação ou qualquer grupo só dá certo se as pessoas estiverem lá, pensando, trabalhando, discutindo. Uma associação onde eu vou uma vez e 10 não, ela não vai para frente. E ela não vai para frente por quê? Porque eu perco a discussão e quando eu chego lá, muitas vezes, eu me acho no direito de dar minha opinião e na maioria das vezes, eu sou um tomate podre. E o que é um tomate podre? Coloca um tomate podre no meio de tomates sadias. Apodrece todas as outras. E muita gente não vai para a reunião e quando chega lá, quando vai discutir uma coisa, diz logo assim, eu já vi isso. Isso nunca deu certo aqui, vai dar certo agora. É desse jeito, é mentira minha? Aí tem gente que está perto, que gosta do desmantelo. Aí diz, mas assim, é mesmo. Porque mais fácil é a gente desanimar. Mais fácil é a gente acreditar que aquilo nunca deu certo. Então não vai dar. Então a primeira coisa que nós fizemos, colocar em regras. É para estar aqui. Querendo ou não querendo, tem que estar aqui na reunião. A reunião é na sexta-feira depois da missa. Porque só tem a missa uma vez no mês lá. Todo mundo vai para a missa. Então na sexta-feira que vem é o dia da reunião. Porque senão eu me esqueci. Eu estava fazendo não sei o quê. Pronto, a reunião é nesse dia. Para ninguém esquecer. Então o primeiro passo, se unir. O segundo passo, buscar parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Terceiro passo, limpar e organizar tudo. Afinal de contas, nós éramos um destino turístico. O quarto passo, sinalizar. A pessoa só vai chegar lá na gente se tiver uma identificação. Eu só vendo meu produto se eu ofereço. Eu só vendo meu produto se a pessoa souber que eu estou vendendo meu produto. Mas eu já fui para lugares onde as pessoas queriam vender seus produtos, mas estavam esperando a placa que o prefeito ia mandar. Eu disse, olha, nossas primeiras placas foi feita com... Não tem saco de feijão, aquele saco? Pegamos um saco daquele, pegamos tinta de porta e colocamos lá, vende-se polpa de fruta. E as pessoas começaram a parar para comprar o nosso produto. Como vocês podem ver aqui, hoje a gente tem até outdoor. Mas a gente começou com a placa feita de saco de feijão.
Outro passo que a gente deu, investimos em placa de orientação, investimos em fardamento. Mas também já fui para lugar que o povo disseram, mas não tem a roupa, nem tem condição de comprar, não tem a touca, não tem a máscara. E eu disse, pega um saco de supermercado e bota na cabeça. Faz o mesmo efeito de uma touca. Mas você está trabalhando com alimento. Você não pode estar com seus cabelos voando para cair dentro do seu alimento. Corta as unhas, tira essas maquiagens, tira esses adornos. E se não tem a roupa, traga uma roupa de casa para você vestir quando chegar lá no seu trabalho. Mas não vai trabalhar com a mesma roupa que veio de casa. Outra coisa que a gente investiu foi o uso de práticas sustentáveis. A gente tem um cuidado lá de não usar nada descartável. Nossa água a gente vende em lata. Nossos copos são de alumínios. Nosso doce nós vendemos num mini caldeirão. Nossos talheres são embrulhados já com guardanapo, para a pessoa usar já, né, para se limpar. A gente tem o cuidado de usar energia solar. A gente tem o cuidado de captar todas as águas. A gente tem um cuidado de fazer tanque de evapotranspiração e círculo de bananeira. Para que você lavar sua mão lá, essa água não se perde. Deus deixou o mundo para a gente bonito e cheiroso. A gente, com nossas atitudes, está deixando ele feio e fedorento. E eu não sei se vocês sabem que existe um estudo que em 2050, se a gente continuar do jeito que nós estamos, vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. E isso é uma tristeza. E a gente que trabalha e que precisa da natureza para que as abelhas possam ir lá, aí é que a gente precisa ter cuidado. Tudo lá é formalizado, como eu já falei para vocês. Foi outro passo que a gente deu. Investimos em redes sociais, porque a gente sabe que nós somos nano-influencers. O que é um nano-influencer? É tudo que você faz do seu produto, você posta. E não precisa de um grande influencer para mostrar o seu trabalho. Fazemos muitos eventos, mas quando a gente faz um evento lá, a gente vende o pacote. Começa a trilha noturna, onde a gente vende um pacote para que todo mundo possa ganhar. Na trilha, ela começa com um café. Quem fez o café ganha e o dinheiro do café já está ali. Na trilha, quem faz a trilha recebe uma bolsa feita pelas artesãs, para que quem fez a bolsa ganhe. Dentro da bolsa vai suco, água e doce. Quem vende esses produtos ganha. No meio da trilha tem os personagens. Tem o luau. O dinheiro dele já está no pacote. No meio da trilha, no final da trilha, tem um escalda-pés. Tem também um forró e um jantar. Quem fez o escalda-pés, quem fez o forró e quem fez o jantar ganha. Porque a gente trabalha juntos. E a gente vende o pacote para que todo mundo possa ganhar. E mais uma vez a gente percebe a força do estar juntos. Se um grande supermercado, uma grande empresa quer comprar o nosso mel, aquele mel tem que ser o mesmo mel, com o mesmo grau de pureza. E tem que ser aquela quantidade de mel. Eles não querem saber que você não tem, não. Se vire. Então, quando a gente está juntos, a gente consegue grandes negócios. O penúltimo passo, se associar a outras associações. Nós temos nossa associação na comunidade e na cidade nós fazemos parte da Associação de Empresários, que é a Atura. E a gente já entendeu que turismo só é bom quando é bom para todo mundo. Na frente do nosso restaurante, existe essa placa aqui, ó. Já almoçou? Agora vai comer a sobremesa na Casa do Doce. Tem gente que diz, e a Casa do Doce é de vocês? Olha como o povo é triste. A Casa do Doce não é nossa,
Mas a gente não já ganhou com o almoço? O que é que custa ela ganhar com o doce? Quando eles chegam lá, Esté começa a perguntar, estão hospedados aonde? Ah, no Hotel Triunfo. É a obrigação de Esté dizer, olha, vão jantar na pousada Vila Real? Que lá tem janta hoje à noite com música ao vivo. E assim todo mundo consegue ganhar. Mas eu pergunto, quem é de nós aqui que vende um tipo de mel e ao vender, olha, meu amigo ali está vendendo de outra florada, vai lá. Quem é de nós que vende esse mel e diz, fulano vende própolis da melhor qualidade do vermelho, né, professor? Ou é do verde? Do vermelho. Vá lá comprar. Quem é de nós que tem, sei lá, uma loja de roupa e ao vender a roupa diz, olha, inaugurar ali uma loja de sapato, está tudo em promoção. Mentira. Muitas vezes, apenas para ajudar a amiga. A amiga que tem a loja de sapato, será que ela tem coragem de dizer, olha, na outra esquina abriu uma loja de perfume, está vendendo com 10% de desconto, de R$100 por R$ 99,99. Quem é de nós que faz isso? Não fazemos porque a gente é acostumado a olhar para o meu produto e deixar o do outro de lado. Lá na nossa associação, só para vocês terem uma ideia bem rapidinho, teve um ano que nós fazemos lá todo ano o Caminhos do Frio. Teve um ano que o governo não quis ajudar, o prefeito não quis ajudar, e a gente disse, pois nós vamos fazer juntos. Quem é que tem a caixa de som, traga. Quem tem o microfone, traga. Quem pode trazer o cantor, traga. Quem tem o palco, traga. Quem tem a iluminação, traga. Quem tem o enfeite, traga. E nós fizemos um dos maiores e melhores eventos. Teve um ano que a prefeitura não quis enfeitar a cidade por São João. E no Nordeste, uma cidade sem estar enfeitada por São João é uma tristeza. Pois nós nos juntamos e fomos enfeitar a cidade. Teve outro ano que não quiseram enfeitar no Natal, pois nós fizemos o Natal. Cada um de nós doou 5 pisca-pisca, que nem diz o povo lá, e fomos colocar. Então, a união, ela transforma. Quando a gestora que está agora ganhou, nós tínhamos um projeto, plantamos meio mundo de flores na cidade. Por isso que a cidade ganhou o título de capital paraibana das flores. Pois a gestora não tirou as flores? Tirou as flores da cidade. Aí nós fomos brigar com ela? Não. Fizemos o projeto Estrada das Buganviles. Fomos plantar as flores nas margens da rodovia. 15 quilômetros de flores de um lado e do outro. Agora arranca, molesta. Não é tua a estrada? E está lá. Então tudo isso por quê? Porque estávamos juntos. E quando a gente está juntos, a gente tem força. Então, se eu produzo mel e eu não faço parte de uma associação, de uma cooperativa, está na hora dali, daqui a pouco, começar a se juntar. Vamos se ajeitar. Nós que moramos desse lado, nós faz a nossa. Tu que mora desse lado, faz a tua. Tu que mora do outro, faz a nossa. E vamos fazer aqui um conselho para a gente conversar todo mundo junto. Fica a ideia e a dica e, principalmente, o exemplo. E o último passo, ter sempre metas. Mesmo estando bom, ainda é hora de melhorar. Agora as metas não é a meta de um, não. É a meta de todos que trabalham lá na comunidade. Todos os anos a gente se junta no começo do ano e começa, cada um leva as suas metas. A gente junta todas as metas e faz com que a meta do outro também seja a minha meta. Agora lembre, meta tem que ter dia e hora de acontecer. Porque senão eu vou empurrando com a barriga e dizendo, amanhã eu faço. Só que quando chegar amanhã, quinta, né? Amanhã quinta tem amanhã sexta. Quando chegar amanhã sexta, tem amanhã sábado. E muitas vezes a gente fica empurrando. Amanhã eu faço, que amanhã eu faço, que amanhã eu faço. E no final, a gente não faz nada.
e lembrar de colocar a meta no papel. A meta da minha propriedade é essa, a meta do meu grupo é esse, a meta da minha cidade é essa, e nós vamos atrás dessa meta. Fazendo tudo isso, minha gente, dando todos esses passos, nós chegamos onde chegamos. Em uma posição que só um restaurante rural, ele fatura anualmente quase 2 milhões de reais. Chegamos em um lugar onde as pessoas da comunidade não precisam mais ir para os grandes centros à procura de trabalho. Chegamos em um lugar onde a gente faz questão e tem orgulho de dizer que somos de Xande Jardim. E eu termino essa peleja mostrando para vocês que sucesso de jeito nenhum não é estar em Forbes. Sucesso não é estar lá em Ana Maria Braga no programa dela. Sucesso não é ganhar prêmios internacionais. Sucesso, minha gente, que eu considero, é porque um belo dia, através de palestras, de cursos como esses que vocês fazem, eu me transformei. E a partir do momento que eu me transformei, eu não quis ficar só para mim. E eu entendi que eu não podia fazer nada sozinho. Então eu fui atrás dos meus amigos. E a gente se transformou juntos. Então quando a gente se transforma, e quando a gente transforma as outras pessoas, isso sim é sucesso. E é esse sucesso que eu desejo para essa região tão bonita e tão abençoada. Que vocês possam entender que a transformação primeiro acontece dentro de mim. E a partir do momento que eu me transformo, eu tenho que me juntar às outras pessoas e sair transformando a nossa comunidade. Muito obrigada, minha gente, por me escutarem. Muito obrigada por estar aqui. E muito obrigada pela certeza de que essas sementes plantadas possam germinar e que essa região possa ter muito sucesso. Um bom evento para vocês e muito obrigada de todo o meu coração por me escutarem.